Convido a igreja a abrir no Evangelho de Jesus, escrito pelo apóstolo do amor, por João, capítulo 13 de João. Faz alguns anos que o Senhor tem colocado um chamado em nosso coração. E um dos motivos da gente se achegar a Brilho Celeste foi através também desse chamado. E quando nós chegamos aqui, fomos acolhidos com grande amor, misericórdia dos irmãos, o carinho e o grande abraço que a gente sentiu de toda a igreja. E nós somos gratos, em nome da minha família, por tudo que vocês têm nos abençoado e edificado. Amém? O texto, ele fala sobre o mandamento. Capítulo 13, nós vamos ler o verso 34 e 35. Amém? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Vamos orar? Mais uma vez, Pai, nós entramos, Pai, na Tua presença, mas sabendo que não podemos sair dela, porque ela nos cerca de todos os lados, mas conhecendo que a Tua misericórdia se renova a cada instante na nossa vida. Nós Te louvamos por essa palavra, pela ministração que o Senhor fez na minha vida, e eu creio que fará a edificação da Tua igreja, dos Teus filhos nessa noite. Em nome de Jesus, que a Tua palavra alcance o mais profundo do nosso ser, e que ela atinja o resultado ao qual ela vai ser lançada nesta noite, em nome de Jesus. Amém. No meio, ou na caminhada cristã, ou no meio da igreja, nós podemos falar dois tipos, ou dois grupos, que eu vejo muito ativo e muito abençoado, porque escolheu, decidiu estar na casa de Deus ou aos pés do Criador. Um dos grupos é os seguidores, aqueles que deixam e seguem, deixam os seus afazeres e decidem seguir ao Mestre. E um outro grupo, que é o que eu quero compartilhar com você nessa noite, é os discípulos. Em toda a palavra no Novo Testamento, o Senhor vem tratando destes com maior afinco, com aqueles que estão próximo dele, no cuidado do dia a dia, no ensinamento, nas lições do cotidiano. E eu tinha outra palavra para falar, mas como esse assunto do grande mandamento de Deus e de nos chamar para sermos realmente a marca dele nesta terra como discípulos, e se somos discípulos é porque estamos neste amor, isso tem me marcado nos últimos tempos. Não que este amor não tenha me trazido para a luz, me buscado das trevas, mas nos últimos meses a gente tem sofrido algumas dores, até compartilhado com alguns irmãos, um desfazer de uma sociedade, um desmanche de uma sociedade, é como eu creio, não passei, graças a Deus, mas pelos relatos, é como se fosse uma separação, e a gente sabe o quanto as pessoas sofrem, e quais as consequências tem, nessa ação. E quando a gente passou por isso este ano, desmanchando uma sociedade, a gente teve muito, não sei se eu posso dizer ataques,
mas foi afrontas muito fortes. A gente foi acusado de coisas assim que no nosso coração e na nossa mente a gente dizia, eu falava com Deus em todo o tempo, Senhor, eu não mereço isso, eu não fiz nada para essas pessoas, eu não sou isso que eles estão dizendo. E tudo isso foi pesando cada dia mais na nossa vida. Isso foi refletindo também em casa. Mas a única coisa que, e eu dou graças a Deus, Ele me mostrou em tudo isso, é: ame essas pessoas. E como é difícil, amado. Como é difícil amar aqueles que te acusam, aqueles que te maltratam, aqueles que te julgam. E essas pessoas falaram coisas muito pesadas, de caráter. E eu estou dividindo com você porque eu vou falar de um amor. E se eu não estivesse vivendo isso, quem seria eu para falar deste amor? Mas em toda oração que eu fazia, Senhor, muda isso, Senhor, tira essas pessoas do meu caminho, Senhor, faz alguma coisa. Ele falava, ame elas. Tem amor por essas pessoas. E eu voltava para ele e falava, mas como? Elas não querem nem me ouvir, elas não querem nem saber o Deus que eu sirvo. Porque elas querem me acusar, elas querem tirar a vantagem, receber o direito delas, o direito próprio, que cada um às vezes tem, né? A gente julga, e a nossa justiça é bem diferente de Deus, né? A justiça de Deus não falha, a justiça de Deus é perfeita, mas a do homem machuca, a do homem fere. E a gente passou por esses tempos agora com tudo isso. E quando a gente levava, como eu disse, o Senhor sempre dava a mesma resposta. E aí foi aí que eu comecei a rabiscar esse sermão, a escrever. Eu tenho um hábito muito de escrever e de ler. Graças a Deus o Senhor me colocou esse desejo muito ardente pela palavra dEle. Eu amo a palavra do Senhor. E sempre quando eu estou com o celular, eu não estou em mensagem, tá, amado? Não sei se vocês já perceberam, eu sempre estou com o celular na mão, estou anotando a mensagem, anotando o que eu tiro daquilo para a minha vida, e muitas vezes compartilho, ou senão ela fica comigo. Mas nisso de anotar, eu fui rabiscando esse sermão. E o Senhor, como eu posso amar aqueles que me querem mal? Como eu posso amar as pessoas que estão me caluniando, que estão me difamando, que estão me acusando, que estão fazendo as piores coisas que você possa imaginar quando há uma ruptura de um relacionamento? E o Senhor dizia sempre assim, ame. E aí foi onde eu comecei, nesse sermão, pensar como fazer isso. Para ser discípulo, eu preciso amar. A palavra é clara quando nós lemos. Vocês vão mostrar para o mundo lá fora que nós somos discípulos se nós estivermos no amor, se nós amarmos uns aos outros. Mas amar aqui dentro é fácil. A gente dá um abraço, a gente faz coisas boas uns com os outros, a gente adora a Deus, a gente canta louvores, a gente edifica a vida um do outro, a gente cuida um do outro. Então isso é fácil. É como o lar, amar os filhos, amar a esposa, por mais das dificuldades do cotidiano, é algo fácil, simples. Mas como a palavra diz, isso é fácil. Mas o que eu peço para vocês é que vocês amem os seus inimigos. E eu sempre li esse texto e achei, mas Jesus está falando algo assim, né, simbólico, ou não é bem assim essas palavras. E agora eu sei como que é isso. Agora eu posso dizer para vocês que eu ainda estou nessa caminhada, mas eu estou aprendendo muito. E o primeiro ato que eu aprendi nessa caminhada de amar o inimigo, de amar o próximo, de aprender a amar realmente, é esquecer tudo que se passa e focar no reino de Deus. A primeira lição que ele me mostrou falou, Adriano, não olhe para o que eles falam, não olha para o que eles fazem, olha para mim, não tira o olho de mim, foca no autor e consumador da sua fé. Eu te chamei, eu te escolhi, eu sou o seu Deus, a minha graça te basta.
E ela é suficiente, amado. Eu tenho vivido isso de Deus, aprendendo o amor de Deus, a dar graça em todo o tempo. Às vezes a gente chega em casa, a mulher fala, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, tem que pagar aquilo, e vai dando uma lista tão grande que você fala, meu Deus, se eu tivesse 4 empregos eu não pagaria tudo isso. Mas o Senhor é suficiente, a graça do Senhor é suficiente, e Ele é perfeito. E eu tenho caminhado na minha vida profissional, mais de quase 25 anos na linha aí no segmento de transporte, logística e transporte, sou formado, mas eu sempre dependi muito de Deus. Eu nunca achei que o meu conhecimento me basta. Eu nunca achei que eu sou bom o suficiente. Graças a Deus por isso. Não é orgulho meu isso não. Mas eu quero relatar para vocês que Deus foi sempre perfeito na sua provisão. Deus deu sempre aquilo que eu precisava. E a minha oração e a oração da minha esposa sempre foi, Pai, não nos deixa faltar, mas também não nos dá muito para que a gente possa esquecer do Senhor. Ensina-nos a viver com aquilo que é suficiente, com aquilo que basta, que é a graça do Senhor. E quando eu comecei a olhar para o reino de Deus, olhar para Deus, o Senhor foi me mostrando que eu só consigo amá-lo realmente quando eu amo o meu inimigo ou amo quem está comigo. Porque uma vez eu ouvi de um pastor da Igreja Batista Central de Fortaleza, não vou lembrar o nome dele agora, mas ele dizia assim, o amor está tão banal, amar, e falando do fruto do Espírito, o amor e o amar hoje em dia, no nosso meio cristão, é tão fácil dizer, ou até é fácil falar que ama, que é como se amasse McDonald's. Eu amo a Deus como eu amo chocolate, eu amo a Deus como eu amo coisas deste mundo. E quando ele falou isso, eu falei, Senhor, me perdoa. Senhor, tenha misericórdia de mim, porque às vezes é isso que a gente tem feito. Eu amo o Senhor, mas a primeira coisa que acontece, eu sou o primeiro a virar as costas para esse Senhor. E quando Deus me mostrou isso, olha para mim, não tira o olho de mim, ame a mim. Eu comecei a entender que todo o resto é realmente resto. Todas as coisas que acontecem ao redor, se você está focado no reino de Deus, olhando para Deus, amando o Senhor em primeiro lugar, buscando o reino e a justiça de Deus, Ele faz as coisas cooperarem para o nosso bem. Porque aqueles que amam ao Senhor, recebem aquilo de melhor que Deus tem para nos dar. Mas quando é verdadeiro, irmão, porque a gente vive dias do superficial. Nós vivemos dias do relativismo. E às vezes amar está tão normal. Amar coisas é amar Deus. A gente coloca Deus no tamanho das coisas e vamos levando a vida cristã. E Deus me chamou muita atenção nisso. Você está vendo como é difícil amar essa pessoa? Você está vendo como é complicado você olhar para ela e sentir amor por ela? Agora você pode me amar. Agora você pode realmente dizer que você me ama. E a gente, na caminhada cristã, vai aprendendo que o Senhor deixou tudo relatado no nosso manual. Como fazer, o que pensar, como agir, como sentir. Só que a palavra do Senhor mesmo já nos diz, por que nós erramos? Porque nós não conhecemos nem a palavra e nem o poder do nosso Deus. Quando a gente conhece Ele, quando a gente tem esse contato de amor verdadeiro, como disse o nosso amado irmão Adoilton, Ele nos escolheu, Ele nos amou primeiro. Quando a gente tem esse contato, a gente para de errar, porque a gente começa a mergulhar no relacionamento com Ele. E para nós, o que Ele deixou? O pão da vida. O pão diário, quer dizer. Jesus nos deu a palavra dEle como alimento, que fortalece cada passo da vida. E isso nos faz forte, nos faz vencer o cotidiano. Toda a Escritura é um tesouro.
Isaías 8:20 diz: respondereis o que se deve fazer e consultar a lei e os ensinamentos. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, certamente jamais poderão ver a luz. Jeremias 8 relata: até a cegonha no céu compreende as estações que lhes são determinadas, e a pomba, a andorinha, o grou, observam com atenção a época da sua migração. No entanto, o meu povo não conhece a vontade do Senhor. Oséias diz que, afinal, o que desejo é o vosso amor, e não sacrifício, entendimento quanto à pessoa do Elohim, de Deus, mas que ofertas e holocaustos. Oséias continua no capítulo 8 dizendo: ora, eu mesmo lhes escrevi repetidas vezes muitos e fundamentais ensinamentos da minha lei, mas o povo os rejeitou como se fossem complicados e não tiveram valor. Vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais nelas a vida eterna, que ter a vida eterna, e são elas mesmas que testemunham acerca de mim. Contudo, eles ainda não haviam entendido que, de acordo com as Escrituras, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Em Atos, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, portanto, receberam a mensagem do vívido interesse e dedicaram-se no estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. E Romanos 15 diz: portanto, tudo que foi escrito no passado foi escrito para ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo proveniente das Escrituras, mantenham firme a nossa esperança. É nessa palavra que a gente tem que estar focado. Nós vamos viver o reino de Deus e a justiça de Deus se a palavra do Senhor estiver transbordando no nosso coração, se ela estiver na nossa mente, se ela for realmente vivida. A melhor mensagem e o maior testemunho da vida cristã não está nas palavras, está nos atos. Por isso, quando a gente reage de forma parecida, não vamos colocar aqui igualmente a Jesus, mas nós fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Senhor, mas quando a gente se aproxima da imagem dele, da pessoa dele, a gente mostra para o mundo quem realmente nós somos e quem nós temos buscado. A segunda coisa que eu aprendi bem nesse tempo é que eu não devo buscar a aprovação dos homens, mas eu devo ser aprovado por aquele que me escolheu, aquele que me deu o ministério, aquele que me chamou, aquele que me encheu com a tua graça, com a sua luz. Amém? Mesmo quando a gente está dentro das igrejas, amados, a gente precisa andar segundo a vontade de Deus. Se escolhemos viver de acordo com as Escrituras, vamos ser levados a outro nível de comunhão com o nosso alvo, Jesus Cristo. Nós vamos ser testemunhas do poder de Deus nessa terra, da ação de Deus nessa terra. O mundo lá fora está esperando respostas e respostas da igreja. O mundo está pressionando a igreja, não é para fechar a igreja, não é para acabar com a igreja. O mundo pressiona a igreja porque ele quer respostas. E a gente só vai dar resposta para o mundo se aprendermos a amar, não o mundo, mas as pessoas. Se estivermos unidos, se formos realmente um com o outro, um com o Senhor, como Ele é com o Pai, se formos um corpo, algo unânime, algo junto, nós, na face da terra, não há nada mais poderoso que a igreja. E como nós conseguimos fazer isso? Amando. Mesmo que há diferença entre a gente, mesmo que a gente pense de formas, ou meios, ou circunstâncias diferentes, nós precisamos estar juntos, no mesmo propósito, um só Deus, um só Espírito. Amém? E terminando, o Senhor me ensinou que é na comunhão com aqueles que pertencem a Ele,
com os discípulos que a gente precisa andar, com aqueles que estão próximos, com aqueles que estão na mesma direção. É com esses que eu preciso me unir. E às vezes a gente quer um pouquinho de algo novo. A gente quer um pouco mais de a tal da unção, que muita gente se perde. Porque na vida cristã, o que a gente precisa é da graça e da misericórdia de Deus. A minha oração é que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento. A minha oração é que o Senhor nos capacite a passar por tempos difíceis juntos. É que a gente possa olhar um para o outro e entender a necessidade um do outro. Que a gente possa viver como a igreja do princípio, dos primórdios, o comum. Que a gente não viva de palavras. Uma das coisas mais falsas que eu tenho ouvido nos últimos tempos é a tal "tamo junto". Não sei se você já tem ouvido isso. Tamo junto, conta comigo. Cuidado, irmão. Se realmente você deseja isso e tem falado isso, cumpra a sua palavra. Chega junto. Faça a tua parte. Porque muitos no nosso meio mesmo dizem, estamos juntos. Mas quando a festa está pronta e ele sai ao convite, muitos têm que vender terrenos, alguns têm que casar, outros têm que enterrar os pais. E ninguém está pronto para a festa. Então que a gente possa realmente estar juntos, viver o compromisso, a aliança que nós temos com o nosso Senhor, com o corpo de Cristo. A igreja tem que tudo fazer em prol da eternidade. Se você se considera um discípulo do Senhor, saiba que tudo que você está fazendo vai refletir na sua eternidade, na vida eterna. E que nós precisamos estar atentos. Para terminar, eu quero ler só um trecho que o Senhor colocou no meu coração, e é um texto baseado em Marcos 12. Somente vivendo o amor, estando no amor de Jesus Cristo, na sua matemática, na sua estratégia, nos seus planos, nós aprendemos que aquilo que era pesado para o homem, a lei, os mandamentos, a tábua dos mandamentos, aquilo que nós achávamos tão difícil, e aquilo que foi pesado para o povo, Jesus suavizou. Jesus trouxe leve fardo. O Senhor trouxe simplesmente 2. O Senhor fez 2 mandamentos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro maior mandamento que estes. Mas, como está escrito em Salmo 106:8, Ele o salvou por amor do seu nome. Até a salvação que chegou até nós foi por amor do nome de Jesus. Amém?